A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula de jovens. O tema desse trimestre é os bons e maus exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. Na lição anterior, lição de número 11, estudamos sobre a mulher samaritana, a diferença que a água da vida faz. Hoje estudaremos a lição número 12. Hoje é o Dia Nacional da Escola Dominical. Foi dia 20/9, melhor dizendo, né? Hoje é dia 20/12 de 2020. Então, atrasado, feliz Dia da Escola Dominical para todos os professores e alunos. E essa é a lição número 12, sobre Judas, quando a proximidade com Jesus não faz a diferença. O texto do dia está em Lucas 6,16, que diz: Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. A síntese: Judas é o exemplo de que uma pessoa pode andar próximo de Jesus e ainda assim ser corrompida por seus próprios interesses. O objetivo dessa lição, número 12, é mostrar, primeiro, que Judas foi um dos 12 discípulos. Segundo objetivo, apresentar Judas como traidor e saber como se deu a traição de Judas. O texto bíblico se encontra em João, capítulo 13, Evangelho de João 13, do versículo 1 ao 5, versículos 21 e 22 e dos versículos 26 ao 30. Leiamos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade, vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso, porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Introdução: estudaremos a lição neste domingo a respeito daquele que entrou para a história como o traidor, Judas Iscariotes. Ele esteve perto de Jesus, mas nunca se rendeu a ele como Salvador e Senhor.
Judas, um dos 12 escolhidos. Subtópico 1. Um discípulo de Jesus. A história de Judas se inicia dentro da perspectiva desse estudo para ser um discípulo. Lucas nos diz que, e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Lucas 6, do versículo 12 e 13. O nome Iscariotes pode ter, segundo se entende, dois significados. Um, referindo-se à possibilidade de Judas ser oriundo de um lugar chamado Queriote, situado na parte sul da Judéia. Outra possibilidade seria que Judas faria parte de um grupo de homens que portavam adagas, os chamados sicários. A primeira opção nos parece mais razoável, pois os relatos sobre Judas não nos mostram um homem com tendências violentas ou portando qualquer arma. Então, o sobrenome Iscariotes pode estar relacionado a esse lugar chamado Queriote, né? Talvez uma região de onde Judas tenha vindo. Notemos que Jesus não escolheu Judas sem antes ter passado a noite em oração, falando com o Pai e ouvindo o Eterno. O homem que venderia o Messias foi nomeado junto com os outros 11 discípulos, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Versículo 16. Infelizmente é dada essa referência acerca desse seguidor de Jesus. Então aqui nós temos a primeira questão: será que Jesus errou? Será que o Filho do Homem, o Messias, o homem de intimidade com o Pai, o homem de oração, o homem que antes de escolher seus 12 apóstolos, ele passou a noite em oração? Será que ele errou? Fica uma questão. Na verdade, nós entendemos que não. Nós entendemos que Judas Iscariotes, ele fez a sua opção. Ele foi escolhido porque Deus o determinara a Jesus de Nazaré, seu filho. Ele foi escolhido debaixo de oração. Ele tinha tudo para dar certo, mas infelizmente, e isso nós falamos com muito pesar no coração, ele fez as suas escolhas. Judas fez as suas escolhas. Mas vamos adiante. Ele andou com o Salvador, vejam, ele ouviu os seus ensinos, ele viu os milagres operados e demônios sendo expulsos. Cremos que ele estava no grupo de discípulos que voltou com alegria após terem sido enviados por Jesus de 2 em 2 e presenciarem até a libertação de pessoas oprimidas. Ele teve a honra de ser uma das pessoas mais próximas do Senhor, uma oportunidade sem precedentes para os nossos dias. Mas todas essas experiências não foram suficientes para firmar Judas ou para fazer dele um genuíno seguidor de Cristo. Aqui nós temos também essa questão: será que milagre gera salvação? Será que você vê manifestações sobrenaturais de Deus? Isso é suficiente para a salvação? Nós entendemos também que não. Muitas pessoas são curadas pelo Mestre Jesus e mesmo assim elas não o querem como Salvador. Muitas pessoas são batizadas no Espírito Santo, muitas pessoas crescem num berço evangélico, muitas pessoas veem milagres da parte de Deus e mesmo assim
muitas optam por não continuar servindo a Jesus, continuar não obedecendo ao Evangelho. Então, o caso aqui de Judas, ele é emblemático nesse aspecto. Devemos nos firmar na palavra de Deus. É a palavra que salva, que cura, é a palavra que liberta, é a palavra de Deus que sustenta o crente na presença de Deus. Movimentos, coisas sobrenaturais, revelações e etc e tal, tudo isso é muito bom, porém não suplanta a palavra de Deus. E parece que foi o que aconteceu com Judas. Segundo o subtópico, um homem, Judas, um homem que lidava com dinheiro. João nos fala que Judas tinha uma incumbência específica. Era o que podemos chamar em nossos dias de tesoureiro do grupo das pessoas que andavam com Jesus. Isso nos mostra, vamos ver João 12:6, vou ler na melhor Bíblia de Estudo do Brasil, a Bíblia de Estudo Pentecostal da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a Bíblia que é um curso teológico completo. João capítulo 12, versículo 6. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Então, quando essa expressão aqui que diz que ele tinha a bolsa, significa que ele era o guardador de ofertas, ele era o tesoureiro do grupo apostólico, né? Isso nos mostra que, de alguma forma, ele tratava com questões financeiras no ministério terreno de Jesus, guardando as ofertas e doações que chegavam. Então, ele era um homem de confiança de Jesus. A relação de Judas com o dinheiro foi o ponto-chave que o levou a trair Jesus. Foi por dinheiro que entregou Jesus aos sacerdotes. Entendemos que o dinheiro tem um poder de sedução muito forte para pessoas que desejam ter ao invés de ser. Entretanto, não podemos jamais dizer que quem lida com recursos financeiros será como Judas, que era desonesto. Então, nós temos aqui a questão do ser e do poder, né? Muitas pessoas que querem possuir as coisas, muitas pessoas que querem aparentar, querem ter coisas em vez de ser. Eu e você, meu irmão, minha irmã, nós precisamos aprender a valorizar que ser é muito mais importante do que ter. Você não é o carro que você dirige, você não é a roupa que você veste, você é quem você é por dentro. O seu caráter, os seus valores, o seu conhecimento, a sua sabedoria. Por isso, o homem mais sábio do mundo, Salomão, ele escreveu sobre a sabedoria, incentivando as pessoas a buscarem a sabedoria, a comprarem a sabedoria, a irem atrás da sabedoria, porque são valores que nenhum ser na face da terra pode roubar de você. Portanto, valorize ser em vez de ter. Vamos ao terceiro subtópico, um ladrão. Nós estamos no tópico Judas, um dos 12 escolhidos. Agora o subtópico é um ladrão. Para Judas não bastava amar o dinheiro, ele roubava valores do ministério de Jesus. Está em João 12, do versículo 4 ao 6. Nós já lemos o 6 e ele então mostra ele ali questionando, no versículo 5. Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres?
Aqui ele estava criticando a Maria, que ungiu os pés de Jesus com um unguento. 300 denários aqui seria o equivalente a um ano de trabalho, era bastante dinheiro, né? Um dia de trabalho, 300 dias de trabalho, então era uma quantia considerável. E Judas, então, com a desculpa de ajudar os pobres, ele estava mais interessado em mexer com aquele dinheiro, pegar aquele dinheiro para ele, né? O amor ao dinheiro deturpa até a missão mais nobre, que é a pregação e o ensino da palavra de Deus e a conversão dos perdidos. Então Judas aqui, nós estamos entendendo que ele mudou o foco, ele perdeu a linha. Talvez no começo do ministério dele, quando ele foi escolhido para ser um dos 12, estava tudo bem, mas ele foi se deixando corromper por causa do dinheiro, né? Entendemos que todo ministério necessita de recursos financeiros para subsistir, mas o dinheiro é um meio para se chegar a certas realizações e não a finalidade da obra de Deus. Não raro, cristãos são criticados por pregarem a respeito de finanças de uma forma pouco bíblica, como se o Eterno fosse um Deus disposto a dar de forma irresponsável dinheiro para os seus seguidores. Cremos na provisão divina, mas também cremos que é preciso gerir os gastos de forma sábia, trabalhar para ter recursos e honrar ao Senhor com as nossas contribuições. Então aqui o comentarista nos quer levar a questão do dinheiro no ministério de uma maneira equilibrada. Deus, ele não precisa do nosso dinheiro, mas as instituições humanas que são agentes do reino de Deus na terra, que sustenta os pastores, missionários, que atende os pobres e necessitados, que desenvolve a obra de evangelização, que leva sustento às famílias mais carentes e etc e tal. Então as igrejas, elas precisam gerir recursos financeiros, porque tudo nesse mundo é gerido através do dinheiro. Então ele está falando aqui da questão das finanças com uma visão bíblica, não com uma visão deturpada da Bíblia para justificar ganhos exorbitantes em nome da religião, em nome de Deus. É isso que ele está falando. E Judas, ele tinha esse problema, ele era ladrão e por isso ele estava sempre ali de olho para que não houvesse desperdício, para ele não perder, né, porque ele roubava. Vamos ao tópico número 2, Judas, o traidor. Então vimos o Judas, um homem que lidava com dinheiro, foi escolhido como tesoureiro, ele era um discípulo de Jesus, porém acreditamos que com o passar do tempo, então, ele se tornou ladrão. Agora nós vamos ao tópico 2, Judas, o traidor. Primeiro, o pecado da proximidade. Além do fato de a Bíblia dizer que Satanás entrou em Judas a fim de entregar Jesus, não nos é dito outro motivo além da ganância do discípulo. É provável que ele estivesse esperando que Jesus pegasse em armas e conduzisse Israel numa cruzada contra os romanos, ou que usasse seu poder para expulsar os invasores e restaurar a autonomia nacional que os hebreus tinham antes do período do cativeiro. Então Judas, ao que parece, era do grupo dos herodianos, algum grupo revolucionário, antes deles se converterem a Cristo, antes deles começarem a andar com Cristo,
ele, Pedro e alguns outros, eles viviam querendo a restauração do povo de Israel. E eram grupos meio que revolucionários. Talvez alguns deles começaram a seguir Jesus, não digo os 12 apóstolos, mas alguns outros, pensando que Jesus seria esse revolucionário que iria levar a nação contra Israel numa guerra para retomar a cidade de Jerusalém. Talvez alguma coisa nesse sentido. E outra coisa que Judas disse, talvez ele tenha pensado que os poderes sobrenaturais que Jesus recebeu do Eterno pudessem ser aproveitados ou direcionados para a finalidades nacionalistas ou revolucionárias, né? Mas o projeto de Deus era outro. Tentado pelo dinheiro, com o coração dominado por Satanás, Judas entregou Jesus, cumprindo assim a profecia de que Jesus seria traído. Então, por causa de dinheiro, né, Judas ele trai Jesus de Nazaré. Judas era um homem que poderia ser comprado. Aqui nós temos um ser humano que valorizava mais o ter do que o ser. E quando se valoriza demais o ter, você passa a ter um preço. Qualquer pessoa que quiser te manipular consegue te comprar. Esse é o perigo. Agora, quando você é difícil você ser comprado e seduzido por dinheiro por qualquer valor. Porque você é uma pessoa que tem ética, você é uma pessoa que valoriza o ser. Você não é manipulável. É isso que está escondido nesse pensamento. Judas era um homem que podia ser comprado. Os sacerdotes e doutores da lei procuravam uma chance de prender e matar Jesus. Eles detestavam os ensinos de Jesus. Então, os doutores da lei e os sacerdotes, eles odiavam os ensinos de Jesus, transmitidos com autoridade. Então, eles estavam com inveja de Jesus, porque além de ensinar com autoridade, Jesus ele cumpriu toda a lei. E ele colocou a lei sob a perspectiva correta, que havia sido deturpada pelos escribas e fariseus e os guardadores da lei, da religião da época. Eles viam as multidões seguindo ao Senhor, tinham conhecimento dos milagres realizados por ele e acharam em Judas a pessoa ideal para quebrar as barreiras que impediam seus planos de serem executados. O preço de Judas foi 30 moedas de prata, ou seja, era uma grande quantia para seduzir uma pessoa teoricamente pobre, uma pessoa simples, uma pessoa que naquele momento estava sem profissão, porque ele estava seguindo o Mestre Jesus, e ele, obviamente, junto com os demais discípulos e o próprio Jesus, eles passavam algumas necessidades, porque eles andavam de cidade em cidade, eles eram andarilhos, eles não tinham uma profissão, portanto, né, qualquer dinheiro era bem-vindo, né? E isso aqui foi o que aconteceu com Judas, né? Ele foi seduzido por 30 moedas de prata, tá? Uma outra questão, uma profecia cumprida. Talvez agora a gente vai entrar num ponto polêmico. A palavra de Deus nos mostra que o Filho de Deus seria traído. Essa situação havia sido registrada pelo profeta Davi, né? No Salmo 41:9. Eu vou ler na Bíblia de Estudo Pentecostal. Se eu fosse você, eu pegaria a sua aí também para acompanhar. Essa Bíblia é poderosa, hein? Ela sozinha, ela prega. Põe ela no púlpito que ela prega sozinha, é uma maravilha. Salmo 41:9 diz assim: até o meu próprio amigo íntimo
em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão ou do meu bocado, levantou contra mim o seu calcanhar. Então aqui nós temos Davi se queixando dos seus traidores, né, da traição de seus amigos e inimigos, e esse versículo aplicado profeticamente a Jesus de Nazaré, né? E aí ele diz: o Salmo registra uma traição realizada por uma pessoa próxima a Davi, talvez o seu próprio filho, né, um dos seus seguidores, e esse texto tem sido aplicado também à forma como Judas tratou o Senhor. Por que eu disse que talvez gerasse uma polêmica? Porque há algumas pessoas, alguns teólogos que defendem que Judas, né, ou algumas interpretações equivocadas, que Judas veio ao mundo para trair Jesus. Nós não entendemos assim, que Judas nasceu para ser o traidor de Jesus. Não, Judas ele teve o livre-arbítrio, Judas ele fez as suas escolhas, Judas se tornou o traidor de Jesus por livre e espontânea vontade. Não há nenhuma profecia na Bíblia que diz que alguém nasceu, exceto, né, talvez o próprio Satanás, quando foi expulso de lá, mas ninguém foi gerado por Deus para praticar um mal já predeterminado aqui na face da terra. E com Judas é a mesma questão, mas há pessoas que acham que Judas já foi predestinado a ser o traidor do Messias. Nós não vemos desta maneira. Havia uma profecia e ele se encaixou nessa profecia quando ele fez a escolha de ser o traidor, de se vender por 30 moedas de prata. Vamos ao tópico 3, subtópico 3. O traidor precisava tirar a própria vida? Aqui é um questionamento, que é um outro ponto polêmico também. Ele diz assim: a profecia diz que o Messias seria alvo de traição, mas não diz que o seu traidor deveria tirar a própria vida. E também não diz quem seria o traidor, obviamente, né? Entendemos que Judas poderia ter um destino diferente, ainda que tenha sido instrumento de Satanás para entregar Jesus à morte. Há pessoas que, como Judas, se deixam levar pelo desgosto de seus atos e encerram não apenas a própria vida, como também a possibilidade de serem restauradas por Deus. Aqui nós temos um típico caso de suicídio. E a Bíblia diz que Judas ele sentiu remorso, diferente de Pedro, quando se arrependeu e chorou amargamente por ter traído, por ter negado Jesus 3 vezes, conforme o próprio Jesus disse que ele faria. Então Pedro se arrependeu, Judas sentiu remorso. E com esse remorso, com esse desgosto profundo na alma, que talvez tenha gerado uma depressão, isso o levou ao suicídio, o ato extremo de tirar a própria vida. Ou seja, haveria chance para Judas se ele tivesse se arrependido. Ele teria alcançado misericórdia. Por isso que o subtópico vem com essa frase: o traidor precisava tirar a própria vida? A resposta bíblica é não, porque um dos grandes mandamentos que Deus dera ao povo de Israel através de Moisés é: não matarás. Então, quem tira a vida de outrem ou tira a própria vida, essa pessoa está transgredindo um dos fundamentais mandamentos de Deus. Então, ele não precisava tirar a própria vida. Vamos ao tópico número 3. Como Jesus tratou Judas? Primeiro, Jesus o amou até o fim. Então, Jesus, ele conservou Judas até o fim, mesmo sabendo que ele era ladrão,
mesmo sabendo que ele mexia na bolsa. Jesus deu tempo e esperou ele se arrepender. Quando ele foi e Jesus o identificou como traidor, Jesus também continuou amando até o fim, esperando que ele se arrependesse. Mas vamos aqui, a declaração de João 13:1 mostra que Jesus não fez acepção de pessoas, mesmo sabendo que Judas o trairia. Ele não tratou Judas de forma diferente da forma que tratou os demais discípulos naquela noite. Ou seja, ele comeu junto com eles, na mesma bacia, ele lavou os pés dos 12, inclusive o de Judas, tá? Então ele não fez acepção de pessoas. A traição de Judas não mudou a atitude do Senhor em relação a ele, nem fez de Jesus um traidor. Ou seja, Jesus não se contaminou pela traição de um dos seus amigos mais chegados, que era Judas. É preciso lembrar de que os demais discípulos deixaram Jesus sozinho, não deram assistência ao Senhor quando esse foi preso. Ainda assim, eles foram trazidos de volta à comunhão com o Senhor. Até Pedro, que negou Jesus diante das pessoas, foi restaurado e posteriormente cheio do Espírito no Pentecostes e muito usado por Deus. Então veja que Pedro traiu Jesus, como os outros discípulos abandonou Jesus, e mesmo assim depois ele se arrependeu, chorou amargamente, e Deus ainda o usou poderosamente no dia de Pentecostes. Foi o primeiro pregador evangelista, foi o primeiro sermão pentecostal pregado, foi por Pedro depois da descida do Espírito Santo. E ali diz o texto que quase 3.000 almas se converteram a Jesus. Esse foi o que havia negado Jesus. Então veja que ele se arrependeu, foi restaurado e depois muito usado por Deus, diferente de Judas, né? Que o traiu, vendeu por 30 moedas de prata e depois ainda foi se suicidar, fechando qualquer possibilidade de ser restaurado por nosso Senhor Jesus Cristo. Subtópico número 2, Jesus deu a ele a ceia. É preciso deixar claro que Jesus deu, com seu exemplo, oportunidades para que Judas se arrependesse. A forma como Jesus tratou o seu discípulo deve nos desafiar como exemplo. O próprio Jesus já havia falado: se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. E que nós deveríamos, está lá no sermão, o Sermão da Montanha, ali no capítulo 5 de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, que é o Sermão da Montanha. Jesus fala que nós não deveríamos apenas perdoar os nossos inimigos, mas deveríamos e devemos amar os nossos inimigos. Então, aqui Jesus ele deu o maior exemplo de amor por alguém, por um traidor, por alguém que se vendeu, o entregando por 30 moedas de prata. Então, esse é um exemplo que deve nos desafiar, né? Se você tem alguém que te fez mal, trate de perdoar. E além de perdoar essa pessoa, em Cristo Jesus, aprenda a amá-la. Eu sei que não é fácil, é quase, para humanamente falando, é algo impossível, mas com a ajuda do Espírito Santo, você pode perdoar essa pessoa que te fez muito mal e ainda por cima amá-la em Cristo Jesus. Então isso é muito importante e é um exemplo que Jesus nos dá, um exemplo desafiador. Subtópico 3, e aqui estamos caminhando para o final. Jesus lavou os pés dele. João 13 e 12.
né? Evangelho de João, capítulo 13. Eu quero ler esse versículo que já citamos na Bíblia de Estudo Pentecostal, né? A Bíblia de estudo mais maravilhosa do Brasil, João 13 e o versículo 12. Diz assim: depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Então veja que a primeira frase do versículo 12, depois que lhes lavou os pés, lavou os pés dos 12 apóstolos, lavou 24 pés, inclusive os 2 de Judas, porque ele não era coxo, né? Ele tinha 2 pés, graças a Deus, né? Mas se suicidou, infelizmente, né? Não adiantou nada ter 2 pés e ir para o inferno, né? Jesus não deixou de fora seu traidor, dando-nos uma lição de humildade e liderança servil. Humildade e liderança servil. Então, ele não serviu apenas os 11 honestos, os 11 teoricamente bonzinhos, ele serviu também aquele que iria traí-lo, aquele que iria fazê-lo tanto mal. Ele sabia que Judas o trairia e por isso disse: ora, vós estáis limpos, mas não todos, que é o versículo 10. Aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés. Ele está falando aqui para Pedro. Pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Ou seja, tinha um ali que além de ter que ser lavado os pés, tinha que ser lavado a mente, o coração, o corpo, a alma, o espírito. Ele estava se referindo a Judas Iscariotes, né? Judas, consumido pelo desejo de dinheiro, teve seus pés lavados, mas sua alma ainda estava contaminada. Alma contaminada gera morte. Somente o servo de menor importância lavava os pés das pessoas que chegavam na casa. As estradas poeirentas da Palestina deixavam os pés sujos e, junto com o cansaço natural da caminhada, deixava os pés com um aspecto ruim para os viajantes. Ter seus pés lavados trazia alívio da caminhada e limpeza para os pés. Somente após ter ceado e ter seus pés lavados por Jesus é que Judas foi consumar a traição. Então veja que mesmo ele tendo os pés lavados, mesmo ele tendo participado da última ceia do Senhor Jesus Cristo, e por que não dizer da última Páscoa, ele como judeu, né, nascido ali em Israel, né, praticante da religião judaica, ele participava da última Páscoa e da primeira ceia inaugurativa da Igreja de Cristo na Terra. E mesmo assim, ele saiu dali, ele saiu da congregação, ele saiu da igreja para praticar o ato de traição. Então veja que nós devemos tomar muito cuidado como nós estamos andando na casa de Deus. Porque às vezes, tomando a ceia, comendo o pão, bebendo o cálice, tendo carteirinha de membro, participando dos cultos, de repente você pode sair dali e ainda praticar atos ilícitos. Por quê? Porque está com a alma contaminada e em pecado. Então devemos tomar muito cuidado. Resumindo, concluindo, Judas poderia figurar entre os apóstolos na história da igreja. Poderia ter visto o Senhor ressurreto, ele não participou desse momento glorioso. Poderia ter sido batizado no Espírito Santo no dia de Pentecostes, também não foi, mas entrou para a história como um traidor. E seu nome representa ainda hoje
a imagem do traidor. Os demais discípulos também deixaram a desejar quando abandonaram Jesus em seus últimos momentos de vida, mas foram trazidos de volta à comunhão pelo próprio Messias ressuscitado. Apenas Judas perdeu tais oportunidades, não apenas por ter traído Jesus, mas também por ter dado fim à sua vida. Que possamos entender que em Deus sempre há restauração, desde que tenhamos fé para crer no perdão que Ele nos concede e abandonar aquilo que lhe desagrada. Então veja que Judas ele perdeu grandes oportunidades de entrar para a história da igreja primitiva como um dos mais importantes discípulos de Jesus. Que eu e você possamos valorizar a nossa chamada em Deus e ficar firme. E se errar, peça perdão, se arrependa, abandone o mal e comece tudo de novo na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde. Terminamos a lição número 12 de Jovens, equivalente ao dia 20 de dezembro de 2020. Deixa aqui embaixo já o seu gostei, um abraço apertado e até a próxima, se Deus quiser.